De Vossa Excelência. Então, Então, tem Vossa Excelência a palavra. Então, boa tarde a todos os vereadores, a todas as vereadoras, as pessoas que estão nos assistindo aqui pela TV Câmara. Bom, primeiro eu queria agradecer ao presidente da Câmara, porque isso não estava no regimento, o fato de abrir aqui para a gente poder expressar, né, e explicar para os vereadores e vereadoras o nosso ponto de vista, né? Primeiro, para a gente causa estranheza que na corregedoria você tem mais que uma dezena de representações e mais antigas que a nossa. E a nossa e que agora é colocado para o processo de forma rápida, atabalhoada, né? Como se diz, muito rápida. E por que eu falo isso? Porque isso aconteceu logo depois, né, que o mandato do PSOL entrou com impeachment contra o prefeito. Isso foi arquivado, foi no momento da campanha, e logo após disso, a corregedoria não colocou só a minha representação, mas a representação contra a Luana e a representação contra o quilombo periférico, né? E por conta da eleição, isso foi sendo adiado, essas discussões na corregedoria, e agora que acabou a eleição, só a minha representação acabou se materializando. Isso me causa estranheza, o porquê, né, dos representantes mais antigas, elas não estão sendo discutidas. E por que logo depois que entraram com impeachment contra o prefeito? Então isso me causa bastante estranheza, né? Outra coisa que causa bastante estranheza é o próprio relatório. E eu falo que eu acho que o relatório foi feito de forma realmente rápida, né? Por que eu estou falando isso? Porque o relator, né, em 6 páginas mais ou menos, utiliza a reincidência, né, como se eu já tivesse sido condenado anteriormente em 4 ou 5 vezes no relatório. Inclusive, a questão da reincidência, quem lê o relatório vai ver que é alicerce, né, do relatório dele. E aí, o que a gente vai perceber? Eu pedi para o meu jurídico ver se eu tinha algum tipo de condenação, porque até a mim não tinha chegado nem multa e nem condenação. E a gente vê que não tem condenação nenhuma, né, de eu fazer aí qualquer coisa que fira a legislação eleitoral em outras eleições. Então eu fico imaginando, os corregedores que votaram esse relatório já estão votando, no meu ponto de vista, um relatório viciado, com erro, porque as pessoas foram induzidas a falar que o Toninho é reincidência, inclusive isso é centro do relatório do relator, né? Então, aí já tem para mim um erro extremamente grave. Eu não tenho condenação nenhuma anteriormente, né? Então, esse já é um ponto de vista, né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente se ater um pouco assim no relatório, né? Outra questão o relator, eu não sei se ele viu, né, o processo no Tribunal Regional Eleitoral. No envelope que nós enviamos, tinha 3 materiais. Dos 3 materiais, 2 deles, tanto já na primeira instância, como na instância segunda, que é no pleno, que se não me engano são 7 juízes do TRE, já colocou que o outro elemento que o relator coloca como principal, né, para minha cassação, que assim ele sugere, seria, né, a revista de prestação de contas do mandato, que a gente chama revista da gente. No caso, eu faço essa revista todo ano, que é a prestação do que eu faço do meu mandato. Aliás, não é só eu. O Mário Covas Neto, quando esteve aqui, eu já cheguei no gabinete dele, também tem uma revista anual lá, ou semestral, eu não sei, de prestação de contas, que ele me mostrou. Inclusive, eu tinha um exemplar no meu gabinete até pouco tempo. Então, isso é uma coisa corriqueira. O fato de eu entrevistar o Guilherme Boulos, eu entrevistei Luiz Erondino, entrevistei outros, é que eu e o deputado, e quero falar que em nenhum momento a gente coloca número, pede voto, é que eu e o deputado Guilherme Boulos tem feito muitos trabalhos juntos. Inclusive eu estive em Brasília há pouco tempo, em uma audiência puxada pelo Boulos, junto com o nosso mandato, para discutir a questão da auxiliar de vida escolar, que a gente quer ter uma lei que regulamente essa profissão no Brasil inteiro. Então a entrevista se deu dos trabalhos que a gente está fazendo conjuntamente, né?
E ali, naquele material, não se pede voto. Então, eu não entendo como o relator coloca a revista como algo que eu estivesse fazendo campanha antecipada, se a própria Justiça Eleitoral já falou que a revista não é eleição antecipada. Então eu quero entender isso direito. Da onde o relator tirou isso, se a própria Justiça já falou que não é. A única coisa que a Justiça falou que é eleição antecipada, e que eu não acho que é, porque eu fiz um posicionamento político, do mesmo jeito que eu faço aqui no microfone, do mesmo jeito que os vereadores fazem aqui no microfone. Qual que é a diferença de você fazer um posicionamento político num papel, ou fazer na tribuna? Ou a tribuna aqui, quando a gente fala, para essa casa não funcionar, isso aqui não gera custo. Claro que gera custo. Então, para mim, não tem diferença de fazer um posicionamento político aqui, como fazer o posicionamento político no panfleto. E lá também, né, não se pede voto para Guilherme Boulos, não se pede voto para o Toninho Vespoli. Mas mesmo assim, esse material que o juiz fala, né, que teve sim uma conotação de campanha eleitoral, nós pagamos com o nosso recurso. E nós não pedimos restituição da Câmara Municipal. Inclusive, o juiz pediu para a Câmara falar qual que é o valor desse material, dessa carta. Aqui está a prova que eu não fiz isso. Eu quero saber qual que é a prova que a Câmara vai falar aqui, nota fiscal que eu apresentei lá. Inclusive, né, a gente tem prints das conversas do que nós fizemos na época, que vem a data, né, nos prints do WhatsApp que nós fizemos lá com a gráfica. Inclusive a foto do material que a gente fez o orçamento. Então, eu não entendo porque eu vou ser julgado, né, se eu não fiz nada de errado com dinheiro público, né? Porque a única que eu fui condenado pela justiça, a Câmara não está pagando. E outra, que eu não sou residente. Aqui nessa casa, gente, nesse mandato, teve questões muito piores aqui. Aqui teve questões muito piores. E a minha posição, né, que era não caçar as vereadoras. Porque um mandato que é eleito pelo povo tem uma prerrogativa da democracia. Você não se caça um mandato por qualquer coisa. E você não se caça um mandato por um relatório que se fala que tem residência, sendo que não tem. Que fala, inclusive não era eu que teria de mostrar a prova que eu não gastei dinheiro público. Quem teria de mostrar a prova que eu gastei com dinheiro público é quem me acusou. Agora sim, aqui nesse país vai virar isso, né? Quem acusa, não precisa de mostrar a prova e tá tudo certo. Então, aqui tem furos enormes, eu estou falando aqui de furos técnicos, não são furos políticos. Eu tenho certeza que, por exemplo, o Nomura, o Sansão, o Gilberto, né, o Alessandro Guedes, a Luana, eu tenho certeza que não concordam com esse negócio, porque isso daqui abre um precedente na casa sem tamanho. Qualquer um que fazer uma prestação de contas e depois essa pessoa sair candidato lá para frente, porque não tem data da pré-campanha, vão falar que isso daí foi colocado como pré-campanha e estão fazendo campanha antecipado. Isso daí vai abrir um precedente nessa casa que depois vai ter muito problema aqui para a gente conseguir resolver ou tratar essas questões, né? E aí eu fico pensando do seguinte, né? Eu só espero que aqui tenha-se grandeza. As eleições, todo mundo fica com sangue quente e fala coisas. Do mesmo jeito que falam contra mim ou contra o PSOL, né? Mas aqui não é uma questão pessoal. Aqui não é uma questão ideológica. Eu só não espero que isso esteja acontecendo comigo, porque eu pesquisei, eu sou o vereador que mais entrou contra a representação no Ministério Público, contra o governo, lá no TCM. Então eu espero que não esteja, né, as pessoas não estejam querendo limitar a ação de um vereador por conta de coisas infundadas,
de coisas infundadas que estão se colocando em um relatório e que, para mim, é um relatório que tem muito vícios e que não condiz com a verdade. E que, para mim, parece muito mais, né? E eu não estou falando aqui dos vereadores, mas, infelizmente, do Executivo, que parece que quer limitar a ação de um vereador combativo. Agora, eu quero sinceridade aos vereadores e vereadoras falar. Não pensem que eu vou mudar. Eu ganho o dinheiro do povo para fiscalizar o Executivo. Continuarei fazendo porque é minha obrigação. Eu não vou me calar em questões que eu acho que o Executivo está errado. Aqui, essa tribuna, quem votou em mim, espera, né, de mim a responsabilidade que meu mandato tem que ter. E eu represento parte da sociedade que pensa igual a mim. E na hora que estiver caçando meu mandato, não vai estar caçando meu mandato, mas vai estar caçando quase 35 mil pessoas que votaram em mim nessa eleição. E mais ainda, o pessoal... Isso não é também uma perseguição só contra mim. Isso acontece em Brasília com o Grauber. O PSOL é o partido hoje que mais recebe representação, que realmente vereador, é encaminhado para os finalmente, para caçar, vereador, só cumprindo, para caçar os mandatos de vereadores ou parlamentares, deputados federais. Mas o PSOL é uma corrente política de pensamento, que se eu for caçado, vai entrar minha companheira Débora, que vai representar aqui o PSOL como ele tem que ser representado. E é por isso que a gente não vai se calar quanto aos desmandos. Agora, aos vereadores aqui, que grande parte, independente de embate ideológico que eu tenha, sempre tratei todos e todas aqui com muito respeito, né? Sempre tratei as pessoas aqui, que sem separar do embate ideológico, do cumprimento que eu tenho com as pessoas, da urbanidade aqui que eu tenho com as pessoas. Eu só não quero ser calado pelas minhas posições políticas, porque vão ser os 35 mil pessoas que votaram em mim que vão ser calados. Muito obrigado.